Vocês sabiam que agora temos um teste definitivo para comparar potências de carabina de pressão? É um teste tipicamente mineiro. E vamos falar aqui com o inventor desse teste e com um especialista. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão Esportivo e hoje vamos falar sobre um novo tipo de teste aí, muito bom, um teste definitivo aí, para a gente comparar aí carabinas em termos de potência. Para isso, eu trouxe o inventor desse teste e trouxe um especialista. Primeiro, o especialista aí, vocês já conhecem das lives, um cara aí que é muito criterioso nisso, Leonardo Schutter. Como é que você tá, Leonardo? Tudo jóia, tranquilo. Fala a verdade, esse novo método é revolucionário, né? Deve ser, né? Deve ser uma revolução. Eu vou te contar, então. Esse novo método, inventado por um conterrâneo mineiro, que eu vou falar, você já conhece ele também. Olá, Arquimedes Moreira, como é que você tá? Deixa eu até trocar aqui, eu vou ficar aqui embaixo, porque vocês estão acima de mim em termos de conhecimentos técnicos. Besteira, que besteira. E aí, Charles, Léo, boa tarde para vocês. Prazer estar aqui participando dessa sala tão seleta, tão distinta e de um público tão extraordinário que é esse que nos apoia aí nos nossos canais. Olha, gente, vou falar a verdade para vocês. Esse novo método não tem um criador. Somos em 3. Nós criamos esse novo método para comparar potência de carabinas de pressão. É um método onde a gente usa goiabada cascão. A gente descobriu com métodos muito científicos que a goiabada cascão é a melhor referência, né, o Arquimedes? Além de ser mineiríssimo, mas tem que ser aquela cascão feita na roça. Outra não serve, tem que ser essa e pesar 1 quilo, pelo menos. É 1 quilo, é aquela barra de goiabada cascão, né? E, Leonardo, esse teste é um teste com base científica, né? Muito melhor que gel balístico, que sabão. É a goiabada cascão, né? Sem dúvida. Só que tem uma questão que ninguém está comentando. Tem que ser mineira, porque não pode ser qualquer goiabada. Mineira e cascão. E outra coisa, sou de outro estado, não serve. A parte boa desse teste, gente, é que você levando um queijinho fresco, depois que você faz os testes com a sua carabina, você pode comer a goiabada com queijo. Olha que coisa boa. Já faz o lanche. Não, gente, brincadeiras à parte. Hoje a gente reuni aqui esse time comigo. Nós 3 fazemos testes de carabina nos reviews que a gente publica aí nos nossos canais. E a ideia é passar para vocês o quê? É passar aí um pouco de uma noção de como fazer esses testes. Não é algo aleatório. A gente tem protocolos. O que é o protocolo? É o como e que teste, como a gente vai fazer esse teste. A gente tem critérios de análise dos resultados. E a gente faz medições. Não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça, assim, acorda um bom dia, igual, vou fazer um teste com goiabada cascão. Esse aí é potente. Pego 3 carabinas, tiro no quilo de goiabada cascão e dali, a carabina A ou essa carabina B é mais forte. O Arquimedes, muita gente vai falar assim, porra, cara, mas essas coisas, esses testes que vocês fazem, medição com cronógrafo, tem que disparar no mínimo 10 vezes para tirar uma média, e dispara, e faz string, e decibelímetro, e pesímetro, e torquímetro. É muito chato, parece coisa de engenharia. Mas tem escapatória disso? Charles, não tem. Se você quiser realmente definir a diferença que uma carabina pode ofertar em relação à outra, é imprescindível que esses critérios sejam usados. Sob pena de você divulgar um resultado com um falso positivo, um falso negativo, ou até errôneo.
não tem como escapar. O método tem que obedecer esses critérios, porque senão você vai realmente ter aquele falso positivo que, na verdade, no dia a dia, na prática, você não vai poder constatar. Ô Leonardo, aí o cara vai falar assim, putz, mas vocês ficam lá, cronografagem, a média, a variância, o intervalo, é muita matemática, é muito complicado, não tem um jeito de fazer isso mais simples, que eu entenda, tipo, cores, né? Fala assim, ficou azul, deu verde. Não tem jeito, a parte técnica, né? Não tem como escapar, como o Arquimedes colocou, não tem como escapar. E os testes que a gente faz, não tem como resumir mais do que a gente resume os resultados, né? Charles, todo o processo de investigação dessa natureza precisa de uma metodologia muito bem definida e que uniformize todo o processo, tá? Um dos grandes problemas que a gente tem em grandes testes aí que a gente vê pela internet é que não há uniformidade no teste. Não há uma metodologia muito bem definida. E eu só consigo comparar aquilo que eu testo de maneira uniforme e bem definida. Por isso que eu preciso de instrumentos adequados. Por exemplo, tem gente que fala, argila. Cara, a argila muda de densidade a partir do lugar que é fabricada e da data, da umidade. Então, dá para comparar duas armas usando bloco de argila? Não, não dá. Porque o instrumento de medição não é preciso o suficiente, que é o bloco de argila. A mesma coisa o sabão. A barra de sabão dá para comparar? Não. Furo numa panela, furo numa... Também não, porque você nada garante que as panelas tenham a mesma capacidade de furo, que o tiro vai pegar no lugar. A panela ainda é um negócio meio redondo, né? Dependendo de onde bater, sai resvalando de um lado do outro, perfura. Então, assim, são coisas que você não consegue fazer um comparativo adequado. Se você quer saber energia, você precisa de um instrumento adequado para medir energia. Qual é esse instrumento? Aí, Arquimedes, qual que é o instrumento? Cronógrafo. Cronógrafo? Acabou, cara. Você vai usar um bom cronógrafo, de preferência um cronógrafo bem preciso, entendeu? Com uma tolerância baixa a erros. Você vai usar vários chumbinhos. Tem uma coisa também que todo mundo pega e compara com o mesmo chumbinho. Cara, eu faço muito teste multi-chumbinhos. Tem carabina, por exemplo, que atinge a maior potência com o rifle round. Tem carabina que atinge a maior potência com o Technogun Vetor. Tem carabina que atinge a maior potência com o JSB Exact. E aí, você percebe, você teria que dar a elas a chance de mostrar o potencial delas dentro do limite delas. Então não adianta nem usar o mesmo chumbinho, você tem que fazer um grande teste de chumbinhos e ver qual que entrega mais para conseguir uma comparação realmente efetiva. E é o que você falou também, não é 5 tiros num cronógrafo que vai te dar uma medição correta para comparativo. Você tem que ter um mínimo de validade estatística no seu teste, para poder fazer uma comparação, para dizer, olha, essa é estatisticamente próxima dessa ou igual. Inclusive, existe uma coisa, Charles, que é a tolerância que tem aí nos intervalos, né, de confiança, que as margens de erro, se você tirar, por exemplo, 10 tiros, 8 ou 9 metros por segundo de variação, tem que calcular isso, mas normalmente 8 metros por segundo de variação não é considerado estatisticamente significativo, ou seja, é considerar como as duas tendo a mesma potência, uma diferença desse tipo, porque há sobreposição de margem. Então, assim, não é uma coisa simples, você precisa de metodologia para fazer, até para não ser injusto. Ô Arquimedes, quando a gente vê aí o tradicional teste da barra de sabão, esse é clássico, né? Tem gente que atira em madeira, argila, massinha de modelar. Pode passar uma ideia visual, né? Panela velha, né? Pega lá aquela panela de pressão velha lá que já tá... Pode dar uma ideia visual do impacto, da potência transferida do chumbo pro alvo, mas não tem validade, né? É uma coisa que acaba... Você concorda comigo que acaba sendo mais lúdica, mais, assim, divertida de ver do que a gente consegue inferir alguma coisa? Sim, Charles. Um tipo de resultado que não tem selo de garantia, vamos dizer assim. Eu posso, como o Léo falou bem aí, numa barra de sabão produzida num lote tal, ter um resultado,
e o cara comprar o mesmo sabão lá e ter outro resultado. Isso depende até na hora de uma variação pequena na mistura dos ingredientes, pode inferir, pode causar ali uma resistência maior, uma resistência menor. É tanto que, para valer mesmo, onde há aquela seriedade de rigor científico, só se aceita o gel balístico, a gelatina balística, porque ela tem a mesma consistência, ela tem que estar na mesma temperatura, os disparos têm que ser feitos em blocos do mesmo tamanho, da mesma largura, da mesma altura e do mesmo peso. Então, todos esses detalhes que você passou aí, eles não são referenciais que realmente respondem pela potência. Eles podem mostrar do que a arma é capaz. Ela pode perfurar até tanto, ela pode, não é que ela vai perfurar. Ela pode furar uma panela, mas que aquilo ali é um indicador de que ela é melhor ou mais potente do que a outra. Esse tipo de teste, esses testes com esses materiais não passa nunca num crivo minimamente sério de aferição. E aquela história, né, Leonardo? Se fosse fácil e fosse, vamos dizer assim, tivesse alguma validade esses testes, a indústria usaria isso, né? Sim, e a gente também tem que entender o que a gente está medindo, né, em cada situação. Potência, cara, é o que eu tô falando. Mesmo o gel balístico que o Kiki citou, eu consigo medir potência num gel balístico? Não, não é feito para isso. Eu consigo capacidade de expansão de projétil, eu consigo visualizar, aí eu consigo medir capacidade de penetração de projétil, mas isso não me dá uma indicação de potência do equipamento. É um item usado para uma medição completamente diferente daquela. A gente usa muito, por exemplo, para medir expansão, o gel balístico dá para a gente a capacidade de expansão comparada com a pele humana, né, Kiki? Que seria com os tecidos humanos, né, no geral, os tecidos humanos, e a gente usa muita plastilina também. Que, note, não é uma massinha de modelar comum. Plastilina é uma massinha de modelagem que tem uma uniformidade muito grande, que eu consigo realmente fazer comparação para ver potencial de expansão. Então, se eu quero ver, por exemplo, se um chumbinho expande mais que o outro, eu uso plastilina. Entendeu? Porque ela registra, do jeito que ela bate, ela fica. É diferente, por exemplo, do gel balístico, que ele expande e volta, né? E aí eu preciso filmar em câmera lenta para conseguir fazer as medições e tal. A plastilina te dá uma praticidade nesse sentido. Mas, mesmo assim, gente, não é para medir potência. Outra. Oi? Perdão, Léo. Um detalhe aí que nós não colocamos aí, nesses detalhes, mas que eu já vi muita gente ser induzida muito é atirar em tábua. O cara, a potência é tanto que fura uma tábua, fura duas. Aí eu já tive armas mais fracas que perfuraram mais por causa da tábua que foi usada. Então, é uma referência também que... Mas o próprio gel balístico, que se usa em testes realmente sérios, é um gel balístico industrial próprio. Sim, inclusive, sim. Nos Estados Unidos, eles têm ele no formato do corpo, inclusive com como se fossem ossos e tal. Isso. Não é aquele gel balístico que o cara faz com vaselina e gelatina. Não. Sim. Exatamente. E é uma coisa interessante. Inclusive, tem muita receita no YouTube, como fazer gelatina balística. E não me envergonho de dizer aqui que eu já tentei reproduzir, tive tanta decepção. Antes eu nem tento. Gelatina. Eu nem tento. Se eu quero ver expansão, faço na plastilina, que é mais fácil, compra fácil. Tem no mercado, agora, não é barato, mas compra fácil. Sem contar que potência não é critério de... Não é o único. Vamos colocar assim: potência não é o único critério para um comparativo de arma. Eu coloquei esses tempos, eu fiz um vídeo aí no canal dizendo que eu não faço mais comparativo, já fiz muito pouco. E eu parei de fazer comparativo de arma porque é muito complicado você comparar armas no mercado brasileiro que são, no Brasil, vamos ser sinceros, é uma salada de fruta que a gente tem de arma. É arma de caça, é arma que é caça em um país com mais potência, é arma de caça com um país em menos potência. É muito diferente, por exemplo, de você pegar, vou comparar armas fabricadas para papel 10 metros, armas fabricadas para field target, que aí elas têm aquele projeto, eu vou comparar, sei lá, uma
uma Nitro X1000 com uma Falcon GP 1600. A única coisa que elas têm em comum é que elas são potentes pra caramba, que elas são super Magnum. Fora isso, não tem, a gente não encontra nem critério, né, o Arquimedes? Sim, e Charles, você falou em um detalhe comparativo de armas que eu tenho muita dificuldade de fazer, e tem também de chumbinhos, porque o chumbinho tem toda uma história com cada arma. O Léo até no início aí falou que já tem arma que ele obteve o melhor resultado, a maior potência, com um chumbo que às vezes não é o chumbo, nem o chumbo que a arma gosta. Então, quando vem um chumbinho para mim e eu tenho que fazer um teste, o meu canal tem pouquíssimos, porque falta critérios que realmente tenham condição de você colocar todos os chumbinhos em pé de igualdade e falar que todas as armas vão obedecer àquela lei. Então, são coisas que são realmente muito difíceis de fazer. O Arquimedes, inclusive pegando o gancho, todo mundo me pede review de chumbinho no canal. Aí eu falo, cara, eu não tenho review de chumbinho no canal porque até hoje eu não consegui montar um protocolo. O que eu faço no canal são testes práticos. Eu pego o chumbo, ó, gente, formato. Pego numa lata a amostragem. Como é que é a amostragem em termos de pesagem, em termos de dimensões, em termos de qualidade? E mostro, pego, falo, ó, isso aqui, esse chumbo é isso aqui, e faço um teste com uma arma que mais gostou dele. Mas não é um review, é mais uma apresentação, né? Porque é muito complicado a gente fazer isso, né? Sob pena, né, Charles, da gente injustiçar um em detrimento do outro e de você ter uma experiência depois, quando não é científico, tem isso. Você faz uma experiência e a pessoa não consegue replicar em casa. Na hora que ele pega a arma, não consegue replicar. Aí o que acontece? Tem uma deficiência ali no teste, nos critérios, porque quando é científico ou muito próximo a ele, igual o Léo falou também lá no início, pode ter uma porcentagem de variabilidade, mas ele vai bater X% satisfatoriamente dos padrões. Caso contrário, não bate. Exatamente. Agora vai dar para equiparar, né, Arquimedes? E tem uma questão também de protocolo, porque assim, cada coisa que você analisa numa arma, você precisa de um protocolo distinto. Se você vai analisar, por exemplo, acabamento. Acabamento é um dos protocolos que eu acho mais difícil de analisar numa arma. Você precisa estabelecer quais são os critérios. Como que você vai avaliar aquele critério de acabamento? Tá, você tem isso que você está considerando em acabamento. Cara, mas isso não quer dizer que você está abrangendo tudo. Pode ter ser alguma coisa que alguma pessoa ache que você não abarcou. Só que são escolhas. Toda vez que você faz um review, alguma coisa, você faz escolha. Agora, o que é importante na minha visão? Você tem que ter um padrão. Todas as armas têm que ser testadas dentro do mesmo protocolo. E mais do que isso, seu protocolo tem que ser absolutamente claro. É feito dessa maneira, é isso que está sendo levado em consideração. O engraçado é que muita gente fala assim, não sei se vocês recebem isso também, eu recebo comentário de gente falando assim, putz, você poderia fazer um review mais, assim, simplificado, mais sumarizado. Gente, o que a gente faz, quem faz o review aqui mais pormenorizado aqui é o Leonardo. Mas mesmo assim, é algo que já é simplificado. Se a gente simplificar mais que isso, vai virar o quê, o Arquimedes? Poxa, se simplificar mais do que isso, tira a identidade da arma. Porque quando você faz um review e apresenta todos os detalhes, você está mostrando aquilo que realmente a arma, na identidade dela, vai te dar, né? Vai te propor. Com aqueles materiais que foram usados no review. Se o cara mudar o chumbo, vai mudar. Né, vai mudar a cronografia, vai mudar o agrupamento. Às vezes, se ele usar o mesmo chumbo que o Léo usou, pode ser que a arma dele tenha saído com alguma diferençazinha ali no nível de tolerância, não vai dar o mesmo resultado. Lote de chumbo. Lote de chumbo. Até condições climáticas. Sim, você falou uma coisa aí, Charles, interessante. Eu vi um vídeo há pouco tempo de um cara lá no sul do Brasil fazendo com um chumbo que é muito coringa, que é o Promax. O resultado lá foi outro, por causa do momento da temperatura que está. Mas não vai longe. Tem o nosso amigo Tosi, o Rodrigo Tosi. Ele é de uma cidade do lado aqui que fica a 50 quilômetros daqui. Ele mora na zona rural e ele atira no quintal lá da casa dele, no sítiozinho dele.
Aí um dia ele veio aqui no clube de tiro comigo para atirar aqui. Ele falou, Charles do céu, é completamente diferente atirar lá e aqui. A luz é diferente, o terreno é diferente, é tudo diferente. O resultado que ele obteve aqui é muito diferente do resultado que ele obteve lá e vice-versa. Agora, pra gente Charles, ir pro... você tem que fazer um gancho. É tão delicado, as pessoas não têm essa noção, mas é tão delicado que se você atirar para cronografar a arma na mão, dá ruim. A arma para cronografagem, normalmente você tem que trabalhar sempre na mesma distância. E eu vejo muita gente pegando ela na mão e atira uma vez um pouquinho mais longe, uma vez um pouquinho mais perto. Cara, isso está gerando spread. Porque cada variaçãozinha dessa é 2 metros por segundo que você está colocando na arma. Ô, Léo, vou mais longe um pouquinho. Às vezes é aquele cronógrafo que tem, né, aquelas hastezinhas com o defletor lá em cima. Uma coisa é eu estar com a arma exatamente alinhada. Outra coisa está assim. A distância do pé que está aqui exatamente, se eu inclino, eu aumento, eu diminuo, e isso implica na cronografia. Mas é a mesma coisa que você fazer um teste de precisão, colocando o alvo no chão, na altura da arma ou muito alto. Você vai atirar com inclinação, muda a curva balística. Agora vamos lá, para a gente ir para o finalmente aqui, para não dar nó na cabeça mais do pessoal. Juntou Arquimedes. Eu e Arquimedes, cara. Arquimedes, qual o teu conselho para pessoa ter um pouco mais de critério com o que assiste desses testes aí amadores? O nosso também é amador. Não estou falando que nenhum de nós três aqui é profissional, gente. Mas o nosso tem, vamos dizer assim, é amador, mas é uma coisa feita. A gente tem protocolos, a gente tem critérios, a gente faz medições. Vamos dizer assim, o que a gente faz é um amador mais querendo ser profissional. Mais de gravata. Agora, qual o teu conselho para quem vê esses testes totalmente sem critérios? Tipo, vou testar hoje essas 2 carabinas nesse bloco de goiabada cascão. Ô Charles, primeiro, que essa pessoa não fique só nesse conteúdo, porque, graças a Deus, hoje o YouTube tem diversos criadores de conteúdo e ele pode fazer um comparativo. Depois que se ele está vindo para adquirir, que ele seja muito criterioso, para ele amanhã não achar que foi enganado por quem está do outro lado da tela. O cara falou que fazia e tal, eu não fiz. Então, ele ter esse cuidado. E outra coisa, Charles, 2 coisas a mais apenas. Às vezes a pessoa acessa um conteúdo pela simpatia ou deixa de ver outro conteúdo porque não é simpático ao criador e tal. Mas a gente não pode misturar a pessoa com o conteúdo. Às vezes é um conteúdo que é um pouco mais técnico, tem algumas coisas, mas esse vai te aproximar muito mais da realidade. Há que se ter um cuidado muito grande com pirotecnia no mundo do tiro, e que o cara mostra, e você vê explodir, você vê fazer, você vê não sei o quê, aquilo ali é até um espetáculo visual para aquele momento, mas não quer dizer que está sendo um selo de qualidade para a arma. Então, critério, veja mais de uma opinião, procure opiniões que sejam mais detalhadas. Infelizmente, eu costumo falar assim, Charles, Léo e o público que vai assistir aí, se o conhecimento fosse feito de sentenças curtas, bibliotecas eram feitas de provérbios, não de coleções, não de livros. Então, tem hora que o cara está lá e ele está falando desse detalhe, daquele. Aquilo ali tem uma informação muito mais consistente. Se você gosta, assista, mas compare outros conteúdos para você não entrar numa dificuldade, gastar seu dinheiro e se sentir, né, sem o propósito. Ô Leonardo, o pessoal... E para aquele pessoal que fala assim... mas... Putz, o que vocês fazem, você, o Arquimedes, o Charles, é muito técnico, acaba sendo chato de vez em quando. Pô, o fulano ou o ciclano ou outra pessoa que faz de uma forma mais simples e fala o que eu quero ouvir.
tem muita gente que assiste o review, não é da real do equipamento. Ele simpatiza com aquele review, fala o que ele quer ouvir daquela arma. O que você diz para esse cara? Qual que é o conselho teu para esse cara? Olha, Charles, eu diria o seguinte, se o cara quer se enganar, maravilha, cara, aí é uma questão dele, eu não vou, quem sou eu para dizer pro cara que ele não pode se enganar? Se você quer ser validado, maravilha. Agora, se você está procurando algo sério, se você quer realmente entender um pouco mais da arma, entender um pouco mais do que você está por comprar, ou saber das limitações do equipamento, a real do equipamento, que todo equipamento tem limitação, tá? Todo, sem exceção. Se não tiver muitas limitações da parte técnica, vai ter na limitação do outro lado, que é a barrinha do custo, né? Do preço. Então, se você está buscando algo assim, procure uma alternativa que tem uma metodologia bem definida. Principalmente isso, tem que ter uma metodologia bem definida, uma metodologia que realmente seja consistente, replicável, tá? Que esteja já se utilizando das ferramentas certas para medir aquilo que precisa ser medido. E quando eu digo ferramenta, não necessariamente estou dizendo um cronógrafo. Tem ferramenta que você pode ter a sua própria mão, mas tem que ser feita da mesma maneira, sempre da mesma forma, e daquilo que a sua mão é capaz de medir. Não adianta eu pegar, por exemplo, uma fita métrica para medir o peso de uma arma. Vai funcionar? Não vai. Então eu preciso ter aí as ferramentas certas. Então, se você está procurando uma coisa séria, se você não está procurando se enganar, que é esse caso, que você citou, o cara que está buscando se enganar, eu acho que olhar para a metodologia e os instrumentos que estão sendo utilizados, se eles permitem replicação, se são os instrumentos certos para medir e comparar alguma coisa, seria o caminho mais correto. E mais do que isso, entender que uma única variável não define uma arma. Por exemplo, eu trabalho com 10 critérios nos meus reviews. Eu sei que você também trabalha com um monte, né, Charles? Você tem um monte de estrelinha lá que você usa. Você também trabalha com um monte, né? Trabalha com 10 critérios. Charles, eu acho pouco. Eu acho pouco. Porque se você for olhar friamente, a gente precisaria olhar 20, 30, 40 critérios para abarcar tudo que uma arma é capaz de entregar. Mas se a gente fizer 20, 30, 40 critérios para abarcar tudo que uma arma pode entregar, o vídeo vai ter aproximadamente umas 4 horas, e se for o que está fazendo, vai ter umas 12. Então, vai ser mais ou menos isso. Não, aí vai virar minissérie, né? Vira minissérie, exatamente. Então a gente faz escolhas que são assim, ó, por exemplo, potência, uma coisa do interesse, acabamento. A gente seleciona critérios quando estão fazendo o review. Pode ser que o review que você procurou não tenha um critério que seja importante para você, mas pode ser que uma outra pessoa tenha analisado isso. E se os instrumentos que essa pessoa utilizou para avaliar forem bons, você consegue utilizar o melhor dos 2 reviews. Que é o que eu sempre falo, você lembra, Charles, que eu sempre comentava isso? Você vê uma coisa que o Charles fez, que eu não faço, ou vice-versa, ou que o que faz, que não faz. Se a metodologia é boa, um complementa o outro. Ô, Charles, só um detalhe aí na pergunta que você fez para o Léo aí, que eu acho interessante que seja colocado também. Ele respondeu por tudo, eu lembrei só de um detalhe. Às vezes a pessoa quer aquele conteúdo que fala mais dele e não quer aquele conteúdo mais técnico. Mas olha bem, a hora que você tiver uma arma, você vai ver que gatilho é importante, o cara precisa falar de gatilho, que cano é importante, que soleira é importante, que o peso dela é importante, que a forma como você consegue colocar essa arma, acoplar uma luneta para... São tantos fatores que são importantes que, na verdade, um review bem feito ou um comparativo não tem como fugir a esses critérios e a esses detalhes. Ô, Kiki, vou te falar até uma coisa, que é tão sensível isso, você falou do cano, né? Destrogiro versus sinistrogiro. Isso. Cara, para o atirador de competição, por exemplo, as minhas armas são todas destrogiro. Para o atirador de competição de WRBF, por exemplo, é uma variável importante, porque ela vai ditar como que o chumbinho vai subir ou descer em relação ao vento. Se o vento vem da lateral, ela vai se comportar de um jeito, de vir do lado. Se ele for sinistrogiro, ele trabalha invertido do destrogiro. Então, se, por exemplo, é um atirador que nem eu, que só atira destrogiro, eu não quero uma arma sinistrogiro, por quê? Porque ela vai me confundir. A hora que eu tiver com várias atirando, eu vou pegar ela, eu vou fazer as compensações tudo ao contrário.
Olha a loucura. Tipo... Então, gente, é muita coisa. Gente, valeu, Leonardo, valeu pelo seu input, valeu, Arquimedes. E agora vocês estão sabendo aí que, infelizmente, gente, se você quiser informações de mais qualidade para comparar, para ter uma, vamos dizer assim, informações melhores sobre carabinas de pressão, infelizmente você não vai escapar dos protocolos, dos critérios, das medições. E cuidado com a informação que você consome por aí. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos. E até mais.